Olá, que bom estarmos mais uma vez aqui conectados entre nós e com a palavra de Deus. Que bom podermos meditar, podemos rezar, podemos ouvir o que o Senhor nos fala através da sua palavra. E hoje está conosco mais um mineirinho aqui para a nossa oração. Diga quem você é. Oi, irmã Valéria, boa tarde. Boa tarde também a todos que estão aqui nos acompanhando. Meu nome é Vinícius, tenho 26 anos, sou natural de Sete Lagoas, uma cidade ali pertinho de BH, e hoje eu moro já há alguns anos, há 15 anos, em Uberlândia, Minas Gerais também. Eu faço parte do movimento de cursilhos de cristandade do Brasil, e além disso também a gente tem uma função dentro da Pastoral Juvenil da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude, um nome bem grande, né, irmã? Está cumprido. Na qual eu e a Mariana, do TLC, nós somos responsáveis por representar os movimentos na Pastoral Juvenil. Isso é nossa equipe de coordenação nacional da Pastoral Juvenil. Se você não conhece, né, a gente já teve outros membros aqui dessa equipe participando da Lécio, mas são sempre uma dupla de cada expressão juvenil. E as PJs são os secretários nacionais que representam, então, cada uma das PJs. E as outras expressões, então, sempre uma dupla. E o Vinícius faz parte, então, aí da nossa coordenação, colabora com a gente também na animação da Pastoral Juvenil Nacional. Que bom, Vinícius, ter você aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, irmã. Bem feliz. E nós estamos já partindo para o finalzinho, aí na reta final do ano litúrgico, né? Então, os evangelhos já têm esse tom escatológico, né? Que não é pensarmos no fim do mundo, né? Como a gente às vezes pensa meio enrosquei aqui, dramaticamente, dramaticamente, né? Mas é a gente pensar um pouquinho no fim pelo qual nós fomos feitos, né? Nós fomos feitos para o Senhor. Então, é bem interessante esse finalzinho de ano litúrgico, que logo mais também já vai entrar no período do Advento, que logo a gente vai estar conversando mais sobre o Advento, que reforça também essa ideia. E nos evangelhos de Mateus, que nós estamos meditando já há algumas semanas, nas parábolas, nós temos ali até um título lá, né, a partir do 24, Sermão Escatológico. Então, nós estamos nesse contexto aí de final de ano. Mas pega lá a sua Bíblia, então, o nosso evangelho de hoje, vamos rezar, é Mateus 25, 14 a 30. Mateus 25, 14 a 30. Lembra também de pegar um caderno para anotações. Já falamos aqui várias vezes da importância de termos um diário espiritual. Se você prefere, também pode ser até um aplicativo aí no celular. Mas é importante você registrar aos apelos do Senhor. De repente, registrar também a sua conversa com Deus, né? Às vezes ajuda-nos a nos concentrar mais, melhor, para estarmos mais inteiros diante do Senhor. E para nós iniciarmos, vamos então invocar a ação do Espírito Santo. Eu vou hoje tomar uma das orações aqui do Yucate, de orações para jovens, a invocação do Espírito Santo, uma prece de São Rabano Mauro. E diz assim: Vinde, Espírito Santo, que cria a vida, enchei-nos com a vossa força. A vossa palavra criadora chama-nos à vida. Dai-nos agora o sopro de Deus. Vinde, Consolador, que dirige o nosso coração. Vós, Conselheiro, que ofereceis o Pai, de vós provém a vida, a luz e a felicidade. A nós, fracos, dai-nos força e coragem. Deixa-nos ver o Pai com fé, compreender o Filho, sua imagem, e confiar em vós, que nos invadis e nos dais a vida de Deus. Ao Pai no reino eterno e ao seu Filho ressuscitado, a vós,
sopro de Deus, Espírito Santo, louvores na terra e nos céus. Amém. Amém. Que iluminados pelas luzes do Espírito Santo, abramos então a nossa mente e o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Ouçamos o Evangelho, então, da liturgia deste domingo. Eu vou fazer aqui a leitura do Evangelho e antes eu gostaria de apresentar aqui a imagem que está nos acompanhando, a imagem de São Mateus, que é inclusive de onde foi tal, né, o Evangelho deste domingo. E além disso, ele é o padroeiro da minha paróquia, então ele aqui nos acompanha nessa lecture. Hoje, o Evangelho da parábola dos talentos, como a irmã já disse, ele está no livro de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Será também com um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a um outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui os outros 2 que lucrei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso, tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor, servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Dar-se-á ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a Vamos então, um tempo de silêncio, retomar a leitura e já ir sinalizando também quais são as expressões, as frases, o versículo, talvez a imagem que mais chama a sua atenção. Nós aqui que estamos na live aqui vamos repetir. Você pode sinalizar na sua Bíblia, pode transcrever também no seu caderno de oração. Quais são as expressões, as frases que mais tocam o seu coração, que mais despertam o seu interesse. Reino dos céus. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um.
te mostraste fiel na administração de tão pouco. Dar-se-á ao que tem e terá em abundância. Vem participar da alegria do teu Senhor. Servo bom e fiel. Eu te confiarei muito mais. Confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Fiquei com medo e escondi. Tirai-lhe este talento e dai-o a quem tem 10. Depois da leitura, o método da Leste Divina nos convida a entender um pouco o que o texto diz. Esta é uma parte bem importante, né, irmã? Poder contextualizar, entender melhor quem são esses personagens e o que Jesus quis dizer às pessoas daquela época. E vamos lá. Eu andei pesquisando um pouco, tentando conhecer melhor o que Jesus realmente quis dizer com esse texto. E assim como a senhora já inclusive falou nessa live, que este evangelho faz parte, né, dos evangelhos, né, escatológicos. Inclusive, no domingo passado, no sábado passado, na liturgia de domingo, foi refletido sobre a parábola das 10 virgens, né? As 5 prudentes e as 5 imprudentes. E esse evangelho vem trazer algo a mais, uma lição a mais para nós nesse momento que nós estamos vivendo. E é muito interessante como que Jesus faz essa parábola dos talentos e compara, né, ela a nossa vida, a vida daquelas pessoas em si. Primeiramente, ele começa a contar uma história de um senhor, e depois a gente vai ver, né, pelo que ele distribui aos seus empregados, aos seus servos, trata de uma pessoa muito rica e queria fazer uma viagem muito longa. E a esses servos, então, ele confiou a administração dos seus próprios bens. E muitas vezes, quando a gente lê que ele reparte esses talentos, hoje a gente tende a pensar que esses talentos se tratam de dons. Mas naquela época, esses talentos se tratam de quantias, né, monetárias, financeiras. E, e um talento equivaleria a dias e dias e dias de trabalho de cada um. Então, muitas vezes a gente pensa que ele deu pouquinho para o terceiro e deu muito para o do primeiro, mas a gente já começa a entender que às vezes até o que nos parece pouquinho é muito, porque o Senhor confiou muito a cada um desses seus servos. E ele conhecia cada um deles, né? Sabia a capacidade de cada um, e a cada um deles ele confiou a administração de seus talentos. E mostra que esse Senhor, né, narrado na parábola, ele não deixou nenhum de seus servos sem talentos. Ele confia a cada um e iria fazer uma longa viagem. E a cada um, então, caberia a administração desses talentos. Aí,
gente pode até começar e ficar tentando imaginar o que cada um desses servos, eles começaram a fazer para que esses talentos realmente rendessem ou então que não rendessem, que ficasse escondido. E Jesus mostra a cada um a disposição, né, como realmente é cada um desses discípulos, como cada um é desses servos. Todos, aqui como já vimos, recebem o talento, mas alguns, quando recebem a confiança desse talento, começam a trabalhar, começam a produzir de tal forma que não se encerre ali, mas que esses talentos possam dar frutos e que quando o Senhor for retornar dessa viagem longa, tenha o que lhe entregar a mais. E aí a gente também tem aquele terceiro, né, terceiro servo, que muitas vezes ele é o que acaba sendo como o pior, mal visto, né, que é aquele que ficou com medo ou que disse que ficou com medo e acabou pegando seu talento, cavando um buraco e escondendo. E Jesus mostrava essa imagem desses três servos a todos aqueles seus discípulos, a todas aquelas pessoas, deixava como ensinamento. E algo que, assim, mostra que é muito interessante, que cada um recebeu conforme a capacidade de cada um. Então, um 5, outro 2 e outro um. E no fim, Jesus mostra que haverá sim a prestação de contas. Esse Senhor que fez uma longa viagem retornará. E aí cada um deverá prestar contas, então, do que fez com esses talentos que recebeu. E embora um tenha feito, talvez tenha feito multiplicar mais, né? De um 5 foi para 10, de 2 foi para 4, a gente vê que a recompensa é a mesma. Não é porque o outro devolveu 10 e o outro devolveu 4, que um terá uma recompensa maior ou melhor. E Jesus ainda fala, né, que essa recompensa, esse gozo é algo ainda mais valioso do que esses talentos. E esse gozo, essa alegria é realmente esse convívio com o Senhor, esse banquete, esse momento celebrativo que eles viverão após essa prestação de contas. E aí a gente falou agora, né, dos dois primeiros, e sobra o terceiro, que foi aquele que o Senhor fala que ele é um servo preguiçoso, poderia ter pelo menos entregado ao banco para que rendesse juros, mas ele fez, não sei se com medo, acredito eu que com preguiça, né? Ah, vou ficar aqui fazendo esses talentos render, vou só deixar escondidinho e quando ele voltar eu já devolvo. Pelo menos eu não perdi esse nada, né? Fico aqui na minha zona de segurança. E aí Jesus mostra, na prestação de contas, esse já não foi tido como servo bom e fiel, já que no pouco foste fiel, eu te confiarei no muito. Esse já foi recebido de uma maneira mais severa. E esse terceiro servo, ele primeiro tenta, inclusive, acusar o Senhor, né? Em vez dele, pelo menos, parar e pensar assim, poxa, estão vendo lá que os outros dois fizeram alguma coisa, eu aqui fiquei aqui parado na minha preguiça, na minha zona de conforto, ele ainda tenta acusar o Senhor, falando que ele é um Senhor cruel, sabe, Senhor, és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. E mostra que esse ainda é o pior tipo de pessoa, né? Além de não fazer render o talento, ele ainda quer acusar o outro de ser mal, de ser um homem duro, né? Jogar a responsabilidade em cima do outro e não em si, porque exemplos para fazer render ele teve, né? Que eram os outros dois empregados. E aí Jesus realmente, Jesus não, o Senhor daquele lugar realmente toma que pede a um outro que recolha aquele talento, né? Que é algo muito valioso que ele havia recebido e que desse ao que tinha mais, porque ao final das contas a obra, né, do reino de Deus, a expansão do reino de Deus, ela não pode parar e ela não para. Sempre haverá homens que serão impulsionados pelo Espírito Santo para a expansão do reino de Deus na realidade. E aí
coube ao terceiro, né, entrar ou não nessa dinâmica, trabalhar ou não. Ele ficou lá preguiçoso, então foi tirado aquele talento que ele tinha para dar àquele que teria mais, para que realmente essa obra do reino de Deus pudesse continuar. E ainda tem um aviso, né? A esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus mostra, enquanto uns irão regozijar-te com seu Senhor, outros irão, né, para esse lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Vai depender muito também da atitude de cada um deles. Isso, olha só quantos elementos a gente tem aí para aplicar para a nossa vida, né? Então, um outro passo da Lécio é justamente esse. O que o texto diz para nós, né? Para a nossa vida, como que ele nos toca na nossa circunstância de vida, na nossa condição existencial, no nosso jeito de sermos cristãos hoje, né? Então, o que o texto diz para nós? O importante é agora a gente dar esse passo. Aí agora é a hora mais difícil, né? Que é a hora da gente realmente Agora se que eu quis colocar. julgar, né, Vinícius? É, agora que a gente vai ver se a gente é preguiçoso, se a gente gosta de trabalhar. Agora é o momento mais difícil. Entender, então, como a gente se coloca nessa dinâmica desse texto que foi trabalhado. Com certeza, como o Senhor aqui, nós não nos colocamos. Mas, pelo menos eu já me coloco como aquele que recebe, que recebeu esses dons conforme a minha capacidade. E muitas vezes eu paro a pensar, fico tentando me identificar com qual desses três servos talvez eu mais seja semelhante ao que recebeu muitos dons, ao que recebeu ali muitos talentos, né? Ao que recebeu talentos intermediários, né? 5, 2, ou que recebeu um. O que me alegra, irmã, é saber que, não sei se eu recebi muito ou se eu recebi pouco, mas o que me alegra é saber que eu recebi. Que a, a mim Deus não deixou de fora, assim como a nenhum de nós que estamos aqui escutando, né? Essa distribuição. E acaba que na nossa vida, agora a gente já não pensa tanto de talento em termo financeiro, né? Em termos de dons. Até porque se a gente olhar para o nosso bolso, a gente não vai encontrar muito talento, não. Mas a gente já começa a analisar, fazer essa analogia do talento realmente com o talento, com os nossos dons, da maneira que nós mais conhecemos hoje. E eu paro muito para pensar assim na minha vida, quantas vezes eu já me identifiquei com esses três servos. E acredito que isso também seja natural a todos nós. Tem momentos que a gente realmente se sente como o que recebeu um, a gente se sente um pouco mais frágil, um pouco menos merecedor, sobretudo quando a gente vai se comparando com outras pessoas, né? A gente olha assim, nossa, mas olha o fulano, olha a Beltrano, olha como tá, e eu tô só dessa maneira. Mas também eu reconheço que também em alguns momentos eu já vejo que o Senhor me confiou muitos talentos, né? Talvez ali os dos 5, como também quantas coisas eu posso fazer em prol da evangelização, não somente da juventude, mas em prol da evangelização de todos esses nossos irmãos. E às vezes a gente fica ali meio indeciso, se achando ali o do meio, né? Não recebi nem pouquinho, mas também não recebi montão. E eu vejo que ao longo da nossa vida, independente se eu me considero que eu recebi 5, 2 ou 1, eu reconheço que eu sou chamado a produzir, a fazê-lo acender. E entender, principalmente, que esses talentos não são meus, né? São dons que o Senhor me empresta. Muitas vezes a gente tende, falo até por mim, tende a se achar o bom, superior aos demais, né? Vejam os talentos que eu recebi, mas que na verdade não são dons nossos, são dons que o Senhor nos empresta e que se a gente pode fazer X ou Y, é porque o Senhor nos capacitou e o Senhor nos confiou aquela missão. E aí eu vejo assim como também ao longo da minha caminhada,
a gente vai recebendo feedbacks também das outras pessoas sobre a nossa, sobre nós, a nossa ação, e vejo, muitas vezes me falam assim, nossa, eu lembro há tantos anos atrás, há 5, 6, 7, 8 anos atrás, quando você começou a essa caminhada mais ativa na igreja. Lembro, inclusive, da primeira vez assim, que eu tive que falar em público, na frente assim, de um monte de gente, né? Mas eu tremia tanto, tanto, que a pessoa que estava ao meu lado, ela segurou o microfone para mim, e ali eu pude continuar, aí eu fui falando, né? Embora as mãos não tivessem tremendo segurando o microfone, mas as pernas estavam bambinhas. E hoje a gente vai vendo como que, ao passar dos anos, a gente vai desenvolvendo esses talentos. E saber que esses talentos, a gente não recebe eles prontos, né? Mas nós somos chamados a produzir. E aí volta aquilo que eu estava falando do feedback, que as outras pessoas às vezes nos falam, né? Nos dão indícios de como nós andamos. Nossa, eu lembro de você há tantos anos atrás, quem diria que aquele menino que falava com tanta dificuldade, hoje já consegue falar um pouco mais de facilidade. E acredito que é isso. Acho que a gente realmente deve, todos nós aqui, nos pensar a nossa responsabilidade com os dons que nós recebemos e saber que, ao final, a gente poderá escutar servo bom e fiel, mas a gente também poderá escutar servo mau e preguiçoso. E aí a gente tomar muito cuidado com as nossas ações para saber o que realmente a gente quer escutar ao final da nossa caminhada aqui. Os pontinhos também que eu só gostaria de reforçar da tua partilha, Vinícius, até, né, o que me toca, você fala uma coisa interessante, né, que a gente fica se achando, né? Ou também fica se comparando, né? Ah, eu só tô com um, né? Ah, que droga desse patrão que não me deu mais, né? Então nem vou me esforçar, né? Então, acho que é muito legal a gente pensar assim, a gente reconhecer o que recebemos e ter a consciência de que tudo isso é para ser transformado em serviço. Porque no final das contas, né, você também falou isso, a recompensa é a mesma. E a recompensa, ela não é em talentos, né, em dinheiro aqui no caso, né, na parábola em questão, mas é participar da alegria do seu Senhor. Ou seja, a recompensa é gozar do convívio do Senhor. Então, e essa recompensa, ela é para todos. Então, nós não temos por que nos compararmos, nos acharmos mais ou menos, né? Agora, também é importante a gente pensar nas desculpas que nós encontramos para não fazer frutificar os nossos talentos, né? Porque essa coisa de repente ficar se comparando com o outro, além de ser o pecado da inveja, né? Ela também é uma boa desculpa para a gente não se esforçar, para a gente não dar o máximo de nós mesmos, não é verdade? Ah, mas deixa quem sabe fazer, deixa fulano, né? Deixa o outro. E assim a gente vai se omitindo, né? Lembrando que na missa, quando a gente reza, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso, pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões. Omissão. Olha aí. É deixar o pecado aqui desse, né? Que fica fora da dinâmica do reino, é justamente a omissão. É não fazer, né, dar frutos àquilo que ele recebeu. E outra coisa é o medo, né? Às vezes, a gente... Não é que a gente está com preguiça, mas às vezes a gente se deixa vencer pelo medo. O medo também é um veneno para nós, né? O medo nos impede, às vezes, de testemunhar o evangelho. O medo nos impede de sermos profetas, né? De irmos contra a corrente, como o Papa Francisco nos pede. O medo, ele às vezes nos paralisa frente às decisões que temos que tomar, as decisões vocacionais, por exemplo, né? Quantos jovens às vezes têm medo de dar um passo a mais, né? Então, é muito importante um exercício de confiança no Senhor, porque quem é o dono dos talentos é Ele.
E veja, ele não, o elogio foi igual para os dois, o que recebeu 5 e o que recebeu 2 talentos. Né? Então, e o texto lá no começo falou, né? Ele deu conforme a capacidade de cada um. E se ele deu um só para o terceiro, ele sabia que o terceiro não era lá tão grande coisa, né? E o coração dele, né? Não foi à toa que deu um a ele. Olha só. Só que, mesmo assim, mesmo sabendo que o terceiro não era lá tão grande coisa, o Senhor não deixou de confiar algo a ele. Então, é importante também nós fazermos esse voto de confiança, né, no Senhor, assim como Ele confia em nós, conta conosco para darmos continuidade à sua missão neste mundo, a sermos nós, né, missionários do Pai com Ele. Nós também precisamos, de fato, nos entregarmos, nos dedicarmos, né? E é bem interessante isso que você ressaltou também, né? Ele querer achar desculpa, né? Culpar o outro. E às vezes a gente faz isso. Dá um problema na comunidade, o outro é ruim e eu, vazo. Não, mas é o coordenador do grupo de jovens que é o chato. Então não vou mais nesse grupo. Claro que isso não acontece aí em Minas, né, Vinícius? Acho que no Brasil não acontece, não. Deve ser só fora. Acho que bem longe. Lá no Japão, talvez. Mas é importante a gente refletir sobre isso, né? E outra coisa é que ele fala que ele não fez render por medo. Mas a sentença do Senhor é a preguiça. Então, é importante a gente ver, né? Nós nos conhecermos para realmente ver o que é que nós podemos dar e por quê, o que é que de fato está nos impedindo de nos doarmos mais ao reino, de viver, em primeiro lugar, né? De viver na dinâmica do reino de Deus, que é justiça, que é paz, né, que é alegria, e também de nos colocar a serviço desse reino. Seja nas pequenas coisas que realizamos, porque se fostes fiel no pouco, desde as pequenas coisas das nossas vivências como cristão no dia a dia, até as nossas responsabilidades que vamos assumindo na comunidade eclesial, na igreja, a nossa participação, né, na comunidade de fé e também a nossa presença na sociedade, porque também somos chamados a ser fermentos na massa, né, sal e luz. Nós olharmos agora, né, neste domingo, nós estamos elegendo prefeitos e vereadores em nossas cidades, né? Exceto aqui no DF, que não tem. Mas é um momento importante também de nós pensarmos, né? Se os cristãos católicos e também, né, os outros cristãos que estão na política vivessem realmente o evangelho, com certeza nós não teríamos tanta corrupção como temos. Mas não é isso, essa reflexão não serve para nós jogarmos a bola lá para aqueles que estão lá, para os políticos que temos hoje. Mas realmente nós nos colocarmos em exame, né? E vermos como que nós valorizamos a honestidade no nosso dia a dia, como que nós realmente tratamos as pessoas das mais diversas condições sociais, como nós vemos as pessoas das mais diversas condições sociais, como que nós vivemos os valores do Evangelho no nosso trabalho, na faculdade, né? Veja, uma cola na prova é uma corrupção, né? Então, às vezes, são as pequenas coisas que realmente vão fazer a diferença. E são nas pequenas coisas que nós somos convidados a fazer os dons de Deus frutificar. Não esperemos que tenhamos lá o dom de sermos super cantores famosos, para achar que aí é que nós vamos estar fazendo alguma coisa pelo reino de Deus. Acho que é importante isso. Eu costumo até, às vezes, falar assim, porque a gente fica muito direcionando as pessoas, né, encontrarem os seus dons em ações, assim, litúrgicas, né? Tem possibilidade de falar, vai fazer a leitura na missa, tem como de comunicar, vai fazer o comentário, vai ser catequista, vai para o coral. E a gente fica encontrando assim dons litúrgicos, né, dons para atuar na comunidade, e nos esquecemos que nós também temos uma missão muito importante como cristãos leigos no mundo. A gente também
nós também somos chamados a sermos esses cristãos nessas realidades temporais. Temos pessoas íntegras, que pagam o que for justo aos funcionários, que se dedica, que não leva maldade, que não faz a fofoca. Isso também são dons, né? A gente também, como profissionais, são dons que nós recebemos. A gente também deveria pensar nesses poucos nossos do dia a dia. Isso mesmo, dar sempre o nosso melhor, não é? Em todo e qualquer lugar. Né? E outra coisa que é estar a serviço, que significa o quê? Não ser eu em primeiro lugar. Né? No caso das eleições, né? Não, eu vou votar no fulano que ele vai me dar isso. Eu vou votar no ciclano que eu vou ter esta vantagem. Né? Nesse caso, quem está em primeiro lugar? Sou eu. Né? E quando nós estamos a serviço na dinâmica do reino, não sou eu em primeiro lugar, mas o bem-estar de todas as pessoas, né? Nossa doutrina social fala do bem comum. Né? Então é importante a gente retomar também isso e, de fato, usar todas as nossas capacidades, né? Tudo aquilo que temos, somos, que sabemos fazer, fazê-lo bem, dando glórias a Deus pelos os talentos recebidos. Acho que dessa nós temos muito a pedir, a refletir e também muito a viver, né? Muitos compromissos de vida surgem a partir desse evangelho. Vamos fazer um instante de silêncio e transformar toda essa reflexão em oração. O que esse texto, essa reflexão, essa meditação nos leva a dizer a Deus? Passamos uns instantes de recolhimento e entremos em diálogo com o Mestre. Senhor Jesus, nós te pedimos que a teu exemplo sejamos também servidores nos espaços onde estamos, com as pessoas com quem convivemos. Que possamos ser servidores inspirados na sua atitude de lavar os pés dos discípulos. Também te agradecemos pelos dons recebidos, dons de cantar, dom de falar, dom de anunciar, mas também os dons que são vividos no silêncio, dons que não nos colocam no palco, mas que nos fazem contribuir com o reino de Deus. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que se dedica nas pequenas coisas, desde a limpeza da nossa igreja até os grandes pregadores. Que sejamos todos um só povo em Ti. Senhor Jesus, também nesse momento de oração, que me leva a falar ao Senhor, é pedir-lhe que possa afastar do meu coração, do coração de tantos e tantos jovens da nossa nação, a preguiça, a indisposição, o medo. Que tenhamos a coragem, que tenhamos também enxerguemos a necessidade de realmente olharmos para dentro de nós e enxergarmos quantos dons o Senhor nos dotou, de quantas coisas boas que nós temos, de quantas características boas que há dentro de nós, que se nós colocarmos elas para fora, nós iremos ajudar a construir o teu reino aqui na terra. Ajudai-nos a sermos bons filhos, a sermos bons irmãos, a sermos bons estudantes, a sermos bons profissionais. Afastai-nos do egocentrismo e ajudai-nos a olhar, a enxergar a vida realmente como uma missão, como o grande dom que o Senhor doa a cada um de nós. Por todo o nosso povo brasileiro, neste final de semana de eleições, vamos também pedir a intercessão de Maria
para que cada um de nós, né, possamos ser também no mundo sinais da presença do Reino de Deus, sinais de salvação, fermentos na massa como o Senhor nos pede. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. São Mateus, evangelista, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E é importante que você permaneça ainda um tempinho aí em silêncio e registre aí no seu diário espiritual qual é o apelo que o Senhor te fez e que compromisso você assume diante desse apelo. Então, nós já demos muitas dicas aqui, né, Vinícius? Na nossa reflexão. Mas pode ser que a sua reflexão seja também diferente, né? Pode ser que o Senhor pede algo especial para você a partir daquilo que você é, né? Da onde você está na sua caminhada espiritual. Então, registra, né? Dê um tempinho de silêncio, escute o Senhor, registre. Você pode também transformar esse apelo numa frase, força, que pode ser memorizada, para que você repita durante o dia mentalmente essa expressão, que te ajuda a lembrar, a viver a palavra rezada, meditada aqui na Leste Divina. Certo? Muito obrigada, Vinícius. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só ia falar a nossa tarefinha de casa, né? Ah, é? Vamos então colocá-la em prática. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, poder viver com você, com tantos jovens, esse momento de oração, de intimidade com a palavra de Deus. Foi uma alegria. É uma alegria. Com certeza, é uma alegria porque nós estamos, de fato, partilhando algo que nos é tão caro, que é a nossa fé e aquilo que o Senhor nos fala pela Escritura. Então, compartilha essa live, convida mais gente aí, né, para estar também se exercitando nesse método da Leste Divina, que também pode ser usado até mesmo nos encontros de jovens, aí quem às vezes fica meio perdido, o que eu vou fazer no encontro, né? Dá para fazer virtual, né, Vinícius? Então, não tem desculpa para fazer qualquer coisa aí no grupo. Você já tem uma boa dica aí para fazer a Leste Divina. Obrigada, então, Vinícius, pela sua participação, pela sua partilha. Obrigada aí também por trazer mais um intercessor, né? São Mateus. Que bom podermos estar juntos mais esse final de semana, unidos aí em comunhão com toda a nossa igreja que medita o Evangelho. Obrigado, irmã. Um ótimo dia para você. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço também a todos os jovens, os de idades de juventude acumulada aqui que nos acompanham. Deus nos abençoe. Amém. Então, um grande abraço para vocês. Juízo no final de semana, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.